Olá pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje é o dia da nossa aula de História, como todos já sabem, como está programado o nosso calendário. Hoje, então, nós vamos dar início a um novo conteúdo de História. Eu espero que todos vocês gostem desse conteúdo, porque ele é bom, ele é interessante e eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante. O tema do nosso assunto é um conteúdo que é novo, então vocês precisam prestar atenção para que todos possam compreender melhor. O nosso conteúdo de história, nós vamos falar sobre as civilizações mais antigas do continente americano. Essas civilizações, elas ainda, a gente vê aí, por exemplo, no slide, que está mostrando algumas imagens das pirâmides e dessa cidade de cima de Machu Picchu. Elas ainda existem, não é? Não vive mais porque ela foi habitada há milhões de anos pelos povos indígenas aqui do continente americano. Porém, esses lugares hoje são considerados sítios arqueológicos, lugares que foram habitados pelos seres humanos há milhões de anos atrás. É, Nós vamos observar, pessoal, que essas civilizações elas são chamadas de civilizações ou de povos pré-colombianos. Por quê? Quando a gente fala de povos pré-colombianos, a gente vai observar que esses povos pré-colombianos, eles viviam o que aqui? Viviam antes da chegada de Cristóvão Colombo. Por isso que é chamado de povos pré-colombianos. Então, colombianos porque vieram antes de Cristóvão Colombo. A gente vai observar quais é dos povos que ficaram conhecidos como pré-colombianos. Todos os povos que viviam no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo eram chamados de eram povos que viviam antes da chegada de Cristóvão Colombo no continente americano. A gente vai observar que esses povos que viviam antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui no continente americano eram muitos. A gente vai observar que não foram os portugueses ou os espanhóis que descobriram o continente americano, mas antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis, o continente americano ele já era povoado por muitos povos. E esses povos é o que nós chamamos de povos indígenas que viviam aqui. Esses povos indígenas, a gente vai observar, esses povos pré-colombianos são aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Entre as culturas pré-colombianas, nós vamos encontrar vários povos que viviam aqui. Entre esses povos, nós vamos ter os Incas, os Astecas, os Maias, os Aimarais, os Checunas, os Nazcas e muitos outros. A gente vai observar que essas civilizações pré-colombianas, as mais estudadas são três povos: os Astecas, os Incas e os Maias. Esses três povos são os que nós mais vamos estudar. Como é que esses povos que viviam aqui, eles se organizavam? O que é que eles faziam? O que eles deixaram para que a gente pudesse estudar deles hoje em dia? A gente vai observar, pessoal, não se sabe ao certo qual era a população da América quando Colombo chegou aqui no ano de 1492. Estima-se que, naquela data, a América era habitada por cerca de 57 milhões de pessoas. Essas pessoas, elas pertenciam a povos diferentes entre si. Cada um desses povos tinham o seu próprio nome, a sua própria forma de viver, sua forma de falar e também a sua forma de pensar. Nós vamos observar aí que cada um desses povos então tinham certas características semelhantes, mas em si eram povos que tinham uma cultura bem diferente. A gente vai observar que apesar da diferença entre esses povos que viviam antes da chegada de Cristóvão Colombo, a gente observa que a maior parte deles tinham características em comum. Entre essas características em comum, nós vamos ver que eles eram povos que eram sedentários, que viviam em um lugar fixo, eram povos que viviam em cidades, onde hoje onde havia templos, haviam palácios, haviam mercados e também haviam casas. Então a gente vê que eles eram bem organizados.
Embora sejam muito diferentes entre si, podemos destacar algumas características comuns das sociedades pré-colombianas. A sociedade dos povos pré-colombianos, a gente vê que eles eram organizados pelo imperador. Claro que o imperador era o mais importante, depois vinham os sacerdotes, os chefes militares, os guerreiros, os camponeses, e a gente vê que assim cada pessoa ela tinha uma importância na sociedade. Claro que o imperador era o mais importante. Em seguida, nós vamos ter aí a agricultura. Todos esses povos pré-colombianos sobreviviam a partir da agricultura, que era a partir da plantação do milho, da batata, da abóbora, entre outros. Eles também, além da agricultura, eles desenvolviam o artesanato, que é especialmente eles produziam a cerâmica, mas também peças de metais. Então a gente vê que além da agricultura também havia o desenvolvimento do artesanato. Igualmente davam importância também à vestimenta, pelas roupas que eles produziam. Se sabia diferenciar principalmente uma pessoa rica de uma pessoa pobre. Então a gente vê que a roupa que eles utilizavam era principalmente roupas claras. Por fim, outra característica das sociedades pré-colombianas é o politeísmo, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses que eram cultuados em cerimônias que incluíam procissões e sacrifícios de pessoas e de animais. Então a gente vai observar que esses povos que viviam aqui no continente americano, antes da chegada de Cristóvão Colombo, eram povos que tinham uma moradia fixa, eram povos que desenvolviam a agricultura, eram povos que desenvolviam o artesanato, que é a produção de móveis, a produção de objetos, eram povos que acreditavam em vários deuses, e a gente vê que não eram pouquinhos índios que viviam aqui, não eram poucos povos indígenas, eram muitos. A gente vê que aqui, estima-se que no continente americano, antes da chegada de Cristóvão Colombo, haviam cerca de 57 milhões de povos indígenas que habitavam o continente americano. Entre esses povos, cada um tinha a sua cultura, embora todos eles tivessem a agricultura, o artesanato e também todos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. A gente vai estudar, pessoal, os povos que eram mais importantes, que mais se destacaram aqui no continente americano durante essa época. Entre esses povos, os que mais se destacaram foram 3 povos que viviam aqui no continente americano que mais se destacaram. Claro que não existiam apenas eles, não. Existiam muitos outros. Só que aqueles que mais se destacaram foram 3. Nós temos aí os maias, os astecas e os incas. Entre esses povos, cada um deles tiveram uma importância para a sociedade aqui no continente americano. A gente vai observar que esses 3 povos são chamados de pré-colombianos porque eram civilizações que existiam aqui no continente americano, lá no meio do mato, aqui no continente americano, e eles existiam antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, dessa forma, cada um tinha a sua relativa importância para a sociedade. Então, se eles viviam antes da chegada de Colombo, eles são chamados de pré-colombianos. A gente vai observar, pessoal, que a partir desse momento, cada um deles vivia em uma parte do continente americano. Os maias, que são os mais antigos, eles viviam em uma península, em uma ilha mexicana, chamada de Ilha de Yucatán. A gente vai observar aqui, se vocês observarem aí no mapa, vocês vão observar o local onde eles viviam. Vejam que eles viviam na região central da América, bem no meio. Então eles viviam na parte da América Central. Esse povo que vivia na América Central, ele vivia em algumas partes, onde hoje ficam alguns países. Quais são? Os maias viviam na Guatemala, viviam em Belize, viviam em El Salvador, viviam em Honduras e também em parte do México, lá na Península de Yucatán. Esses países eram habitados pelos maias, que são um dos povos mais antigos que viviam aqui no continente americano. A gente vê que eles habitaram cerca de 3 mil anos atrás, de 3 a 4 mil anos atrás, onde hoje fica a região, então, que nós chamamos dos países da América Central.
Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras e também e parte do México. Nós vamos ter os astecas, que são os segundos povos que viviam aqui no continente americano. Esses povos astecas, eles viviam na região centro-sul do México. A gente vai observar que lá no México, eles então foram formados principalmente por uma civilização chamada de Azteca. Esses astecas eram povos que viviam na região do México e eles também eram chamados de mexicas, certo? Por isso que deu origem a um país chamado México, porque eles foram chamados pelos astecas, que também eram conhecidos como mexicas. Então a gente vê aí os incas, que hoje nós não vamos estudar. Vamos estudar apenas na semana que vem. Quando a gente estudar aí falando sobre os incas, a gente vai observar que os incas, eles viviam na região da América do Sul, ou seja, bem próximo a onde nós estamos aqui, no Brasil. Viviam na América do Sul, onde o Brasil se encontra. Mas aonde é que esse povo inca vivia? Era no Brasil? Não, pessoal, eles não viviam no Brasil. Os incas, eles viviam em outros países da América do Sul. Viviam no Peru, principalmente, viviam no Chile, na Colômbia, na Argentina, certo? Toda essa região que nós estamos vendo de verde, ela é chamada de Cordilheira dos Andes, certo? Essa Cordilheira dos Andes, a gente vai observar que havia também, entre outros países, aí a gente vai observar que essa América Andina, onde passa a Cordilheira dos Andes, a gente vai observar que ela então foi habitada por um povo chamado então de povo Inca. E esse povo Inca, a gente vai observar que essa cordilheira vai passar por vários países. Entre eles a gente vê a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Chile e a Venezuela. A gente observa então que essa Cordilheira dos Andes foi onde surgiu então a civilização Inca. E esses povos então viviam principalmente no Peru, no Chile, na Colômbia e na Argentina. E esse povo formaram então, que nós vamos estudar na próxima semana, a maior das três civilizações, porque em extensão territorial. Então, em tamanho de terra, na qual eles habitaram, nós vamos ver que os Incas formaram a maior civilização da América pré-colombiana, em extensão territorial. Pronto, pessoal. Então agora nós vamos começar então a estudar um pouco. Nós vamos estudar falando sobre os maias. Então a gente vai observar aí, pessoal, vamos começar a estudar os primeiros povos, então, um dos mais antigos que viviam aqui no continente americano. E esses povos, então, eles são chamados de maias. Nós vamos observar então que os maias é uma das civilizações mais antigas que existiam aqui no continente americano. E esses povos tiveram uma grande importância. Por quê? A gente vai observar que esses maias foi uma das primeiras civilizações pré-colombianas do continente americano. É preciso observar que eles então tinham uma língua, tinham uma agricultura, tinham uma arte, tinham uma arquitetura, tinham uma matemática, desenvolveram a astronomia e principalmente vai se tornar então uma das grandes então civilizações da humanidade. A gente vai observar, pessoal, que a gente vai observar então que é preciso então que a gente comece então a perceber como foi que essa região então ela foi formada e aonde é que eles viveram. A gente vai observar então que eles tiveram principalmente surgimento durante essa civilização cerca de 1800 anos antes de Cristo, ou seja, já faz 3.800 anos atrás que eles viveram na região então da América Central. Então já faz bastante tempo. Era um povo que era muito antigo e principalmente a gente vai observar que eles então viveram até o século IX, até o ano 900 da nossa era. Então eles viveram bastante tempo na América Central. A gente vai observar que os maias foram a civilização pré-colombiana, uma das mais antigas que viveram aqui na América. O auge da civilização ela aconteceu no ano 900 depois de Cristo. Nesse período, esse povo realizou um grande número de construções e a população que habitava a região alcançou o máximo.
Os maias ficaram muito conhecidos por possuírem um conhecimento muito avançado na área da astronomia e da matemática. A religião, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e tinham sacrifícios humanos como práticas ritualísticas, muito importante. Esses sacrifícios também tinham uma considerável importância política para o povo. Nós vamos observar então que os maias, aonde é que eles viviam? Observem, pessoal. Primeiro passo para a gente observar como os maias são um dos povos mais antigos que viviam aqui no continente americano, é importante a gente observar que esses povos maias desenvolveram-se numa região chamada de Mesoamérica, ou seja, na América Central. E quais foram as regiões que eram habitadas pelos maias? Eles viviam atualmente onde hoje é parte da Península de Yucatán, onde hoje fica o México. Então, parte do México era habitado pelos maias. Havia também parte da Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Em virtude de sua localização, os maias são muito conhecidos como povos mesoamericanos. A gente observa então que os maias eram povos que viviam na região da América Central. Viviam em países como parte do México, Guatemala, Belize, Honduras e também em El Salvador. Assim, a gente então consegue perceber que eles tinham uma grande importância para o continente americano, sem falar de uma boa localização, não é? A gente observa aí, pessoal, que os maias não eram um povo tão simples, pelo contrário, era um povo que era muito organizado. Imagine, por exemplo, que os maias viviam no meio do mato e no meio do mato eles formaram uma grande civilização. Grandes cidades como nós temos, né? Claro que não parecido com a nossa, mas era bem diferente. Mas lembrando que eles formaram grandes cidades, nós vamos observar que entre essas grandes cidades a gente vê aí formaram Copan, Chichén Itzá, Palenque, Tikal, foram as principais. Nós vamos ver que essas cidades elas eram independentes entre si. Cada uma tinha o seu próprio governo, tinha a sua própria lei, tinha os seus próprios costumes. E por isso essas cidades eram chamadas de cidade-estado. Então a gente vê que o Império Maia eles eram formados por várias cidades e cada cidade era independente entre si. Então, eu vivi em uma cidade, eu não dependo da outra cidade. A gente vai observar que nessas cidades maias, que cada uma era independente uma da outra, nós vamos observar que eles eram bem organizados. Essas cidades maias, elas tinham palácios que eram em formato de pirâmide. No topo dessas pirâmides, né, no templo, no formato dessas pirâmides, a gente vai observar que eles não chamavam de pirâmide, chamavam apenas de palácio ou de templo. A gente vai observar que esses palácios que tinham formato de pirâmide, só que eles não chamavam de pirâmide, chamavam apenas de templo ou de palácio, nós vamos observar que no topo dessa pirâmide havia o quê? Havia um local onde eles se reuniam para agradecerem aos deuses, ou então para observarem as estrelas, um centro astronômico. Então a gente vê que tinha mais um sentido religioso e um sentido científico. Nós vamos observar que também eles construíram várias estradas para ligarem as cidades e principalmente essas pirâmides que vocês estão vendo aí, que eram grandes palácios, grandes templos religiosos para que eles pudessem comunicar com os deuses e sacrificar pessoas e animais no topo dessa pirâmide e principalmente observar as estrelas, nós vamos observar também essas pirâmides, grande parte delas ainda existem, porque elas são feitas de pedras e conseguiram então resistir mesmo com o passar do tempo. Então é de grande importância isso. A gente vai observar então aí a questão falar um pouco então em relação principalmente à economia dos maias. Como é que eles sobreviviam? O que é que eles produziam para sobreviver? Nós vamos observar que os maias eles desenvolveram a agricultura e o principal alimento que servia para a base da alimentação deles era o milho, que era a base de sua alimentação. Além do milho, que era a sua principal fonte de alimentação, eles caçavam, pescavam, coletavam vegetais, cultivavam também o feijão,
a abóbora, o algodão, o cacau e também o abacate. Então a gente vê que a alimentação deles era bastante rica, porém a agricultura e a criação de animais, a gente vê que era a principal fonte de riqueza que os maias eles tinham, né? A agricultura e também a pecuária, sendo que a base da alimentação deles era principalmente baseada no milho. A gente vê então que o que foi que os maias fizeram de tão importante e que ainda hoje eles são lembrados? A gente vê que eram povos indígenas que viviam aqui no continente americano, lá na América Central, e que eles tiveram uma grande importância. A gente vai observar que eles desenvolveram a agricultura, plantaram milho, plantaram cacau, plantaram a batata. Nós vamos ver que também eles criaram canais de irrigação, ou seja, para desenvolver a agricultura, que não era comum os povos indígenas fazerem isso. Utilizava as sementes de cacau como moeda. Vamos dizer que eu era um maia. Para eu realizar a compra de um produto, ou então trocar o meu produto por outro, era utilizado principalmente a semente de cacau. É porque naquela época eles não tinham moedas como nós. Então a semente do cacau era utilizada como moeda. Também eles produziam outros produtos, como os tecidos e também cerâmicas. E principalmente foram os maias que desenvolveram o conceito do zero, o conceito de vazio. Então a gente vê que, assim como outros povos, nós vamos ver que os maias criaram o conceito do zero, que foram dos primeiros povos, então, além dos chineses, de criarem esse conceito. Então, os maias, então, eles têm uma grande importância por terem criado o conceito do zero. A gente vai observar que os maias, eles também, principalmente, eles fizeram uso da astronomia. Eles observavam os astros, observavam a natureza, observavam o espaço. Nós vamos observar que a religião deles estava fortemente impregnada na vida da população. Eles eram povos bastante religiosos, porém, eram povos então que nós chamamos de politeístas, porque eles acreditavam em vários deuses. E o próprio governante do Império Maia, ele era considerado uma pessoa enviada por Deus para governá-los. A gente vai observar que, além desses povos serem politeístas, esses maias acreditavam também em várias divindades, acreditavam no Deus dos céus, no dia e da noite, acreditavam que no dia acreditavam no mundo infernal, no inferno, e principalmente eles praticavam sacrifícios humanos e autossacrifícios, veneravam seus próprios antepassados. A gente vai observar que era comum haver sacrifícios tanto humanos como também de animais entre os povos que eram maias. Eles acreditavam que sacrificando humanos, crianças, mulheres, eles estavam agradecendo aos deuses e assim os deuses iam mandar toda a riqueza para eles. Então eles achavam que era necessário fazer sacrifícios nessas pirâmides que eles tinham lá no Império Maia, no topo delas. A gente vai observar que os maias eles tinham vários calendários, um calendário festivo e um calendário havia um calendário festivo e um calendário religioso. Nós vamos observar aí que o menor do nosso lado esquerdo é um calendário então religioso. O calendário religioso ele tinha 266 dias, 260 dias. Nós vamos ver que eles tinham 13 meses e cada mês tinha 20 dias. Já o calendário maior, que nós temos bem na nossa direita aí, que é o calendário solar, a gente observa que ele tinha exatamente 365 dias, assim como o nosso. Ele observava dividir o ano em 18 meses e cada mês tinha 20 dias. E por fim, ele acrescentava 5 dias. Ou seja, eles já se baseavam no movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Nós vamos observar que a cada 52 anos, esse calendário, o calendário religioso e o calendário solar, que era o calendário festivo, eles então faziam o quê? O calendário festivo e o calendário religioso, eles se encontram a cada 52 anos. Quando eles se encontram, eles vão o quê?
acabarem com um ciclo e eles vão iniciarem uma nova era. É como se fosse um ano novo. Está encerrando uma era para iniciar outra que venha a ser melhor. Nós vamos ver que no ano de 2012, para o calendário maia, nós vamos observar então que eles disseram que no ano 2012 iria encerrar um ciclo para iniciar outro ciclo. Só que muitas pessoas entenderam que os maias tinham dito que ia acabar o mundo. Eles entenderam errado, porque os maias nunca disseram que em 2012 ia acabar o mundo. Apenas que o calendário solar e o calendário religioso e o calendário festivo iam se encontrar, porque eles usavam os dois calendários ao mesmo tempo, e quando eles se encontrassem, voltassem ao ponto inicial, nós vamos ver que isso significava o quê? Que acabava um ciclo e iria iniciar outro ciclo, uma nova vida, um novo tempo, é como se fosse um ano novo. Então a gente vê que as pessoas entenderam mal. Vamos ver que eles entenderam também a astronomia, conseguiram prever os eclipses, as fases de Vênus, calcular a duração do ano. Nós vamos ver então que os maias então tiveram uma grande importância para a sociedade mundial e principalmente para nós aqui do continente americano. Então os maias, a gente vai observar que por vários motivos no século IX, um pouco antes da chegada dos espanhóis, nós vamos observar que eles acabaram desaparecendo, foram morrendo ao pouco. Muitos disseram então que foram principalmente porque eles não sabiam utilizar as terras, que começou então a faltar alimentos e muitos deles acabaram morrendo, acabaram desaparecendo principalmente por causa da fome, né? Porque eles não sabiam utilizar a terra começou a entrar em escassez, não conseguiram mais produzir alimentos e eles acabaram então passando fome e acabaram desaparecendo aos poucos. Quando os espanhóis chegaram, haviam poucos povos que viviam ainda naquela região, que eram descendentes dos maias, porém a maioria já havia desaparecido. Outros dizem que foram por catástrofes naturais, mas principalmente provocado pela fome foi a falta de alimentos foi um dos fatores do desaparecimento dessa civilização. Agora, nós vamos falar do segundo povo, que esses sim são bem interessantes e bem dinâmicos. A gente vai observar, vamos estudar agora os astecas. Foram eles que formaram, um dos povos que formaram a civilização dos mexicanos hoje em dia. Nós vamos observar que eles chegaram ao México, durante o ano de 1325. Nós vamos observar que eles construíram, chegaram a uma cidade então chamada de uma cidade que hoje é a cidade do México. Nós vamos observar que esses astecas eles eram povos chamados de mexicas. Esses povos de mexicas que nós observamos aí eram povos então que um povo que vivia no norte, na América do Norte, chegaram ao México no ano de 1325 e lá começaram a construir grandes cidades. Aos poucos, essas cidades elas começaram a crescer, a se expandir e eles foram dominando outros povos de que viviam naquela região. E assim formaram um império imenso composto de uma diversidade de povos. O Império Azteca ele nunca foi uma unidade política organizada, uma unidade política. Ele era formado, na verdade, por vários povos com diferentes graus de cultura. Alguns povos eram dominados pelos astecas, outros povos eram obrigados a pagar impostos, outros ainda só pagavam tributos à força, quando não eram vítimas de punições. Pessoal, a gente vai observar que a história dos astecas ela é bem interessante. Por quê? Os astecas viviam na região do norte, na América do Norte, um pouco distante do México, e eles tiveram um dia uma mensagem dos deuses, dizendo que eles deveriam sair de onde eles viviam e ir para um lugar onde eles pudessem encontrar uma águia em cima de um cacto que estivesse devorando uma serpente. Quando eles encontrassem essa águia devorando uma serpente, eles deveriam então formar ali uma cidade que seria o lugar onde eles poderiam viver melhor. Seria o lugar escolhido pelos deuses para os astecas.
Então, no ano, fazendo uma das viagens, nós vamos ver que os astecas deixaram onde eles viviam e foram procurar esse lugar que os deuses tinham mandado eles procurarem. E foi no ano de 1325 que eles encontraram, em cima de um grande lago, encontraram então um cacto, né, o que nós chamamos de mandacaru aqui, encontraram um grande cacto, uma ave em cima, uma águia, e essa ave ela estava então o quê? Se alimentando de uma serpente. Então, a partir daquele momento, os astecas então perceberam que era ali que eles deveriam formar uma cidade. Os astecas então, eles então formaram a sua cidade, pessoal, em cima de um grande rio. E esse rio, ele era chamado de Lago Texcoco. A gente observa então que no ano de 1325, como eles encontraram um grande lago, um grande rio, eles não poderiam morar em cima do rio. Então eles começaram a construir lá na capital do México, colocar várias estacas, a colocar pedras, colocar areia, até que eles então começaram a formar, onde hoje fica a capital do México. Ela foi uma das primeiras cidades construídas pelos astecas, uma das primeiras cidades construídas então pelos astecas, e essa cidade então, ela vai servir para quê? Vai ser construída em cima de um rio e que hoje se transformou na capital do México, mas que foi construída pelos astecas em cima de um rio. Olha aí que interessante como eles eram arquitetos, né? Nós vamos observar então que esses povos astecas então, eles eram politeístas. A gente vai observar então que esses povos astecas viviam onde hoje é o México, certo? Então era lá no México que esse povo asteca eles se formaram, se organizaram. A gente vai observar então que os astecas eram povos então que eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Nós vamos ver que o principal deus deles era Quetzalcoatl, que era o deus do saber, o deus do clero, o deus do vento. E principalmente a gente vai observar que por eles serem politeístas, eles acreditavam que tinha necessidade de sacrifícios humanos para agradar os deuses, já que eles estavam sujeitos à vontade desses deuses. A gente vai observar que entre os três povos dos astecas eram aqueles que mais sacrificavam pessoas nas suas pirâmides, porque eles acreditavam que era necessidade então agradar os deuses e principalmente porque eles acreditavam se eles não sacrificassem os deuses, um dia o sol iria deixar de aparecer. Então eles iam morrer de frio, né? A gente vai observar que os astecas eram povos que eram muito organizados. Eles formaram várias cidades, pagavam vários impostos e essas cidades pagavam impostos ao imperador. E a maior cidade dos astecas, que era a capital deles, era chamada de Tenochtitlan. Tinha cerca de 200 mil pessoas. Então veja que eram muitas pessoas para uma civilização indígena. A gente vai observar que nessas cidades do Império Azteca, olhe como elas eram organizadas. Havia canais de irrigação para desenvolver a agricultura e também água para as casas, aquedutos para guardar água, tipo uma barragem. Havia também templos, ruas e havia também um mercado central onde as pessoas pudessem comprar o que precisavam. Então veja que não era um povo indígena, não querendo dizer que eles eram melhores, não. Eles eram povos que eram diferentes. A gente vê que eles vão se diferenciarem dos outros povos indígenas porque realmente eles eram muito organizados. Nós temos aí um mapa que ele vai mostrar como é que os astecas viviam em cima de um lago. Eles então começaram a transformarem, a retirarem aquela água também que existia lá no Lago Texcoco. Nesse lago então eles começaram então a construírem, colocar pedra, madeira, areia, a soterrar e em cima começaram a construir hoje a chamada capital do México, que é a cidade do México. Então a gente vai observar que a capital do México, que é chamada de Cidade do México, foi a primeira cidade então construída pela civilização asteca e que ela foi feita em cima de um lago chamado Lago Texcoco. Veja como eles eram criativos e construíram uma grande civilização. A gente vê que a principal cidade dos astecas, que era a capital deles, era chamada de Tenochtitlan.
A cidade de Tenochtitlan, ela foi o berço de seu império, construído em cima de uma ilha, no meio de um lago chamado Texcoco, onde uma antiga lenda mexicana dizia que eles deveriam se estabelecer onde avistasse uma águia devorando uma cobra em cima de um cacto, atual símbolo da bandeira mexicana. Então a gente vê que a bandeira do México hoje em dia, do país México, lá na América do Norte, observe então que ele vai ser o quê? O símbolo ainda utilizado pelos povos astecas. Nós vamos ter uma imagem aqui do principal imperador asteca, que havia o imperador. Esse imperador ele era chamado de Montezuma. A gente vê que eles eram povos que eram guerreiros, eram povos que então sacrificavam os seus inimigos, principalmente para agradecer aos deuses, sacrificavam crianças e também sacrificavam mulheres virgens. A gente vai observar então que desenvolveram o comércio e também exigiam tributos, pagamento de impostos às cidades que eram dominadas então por eles. A gente vai observar, pessoal, que os astecas, como eles viviam em cima de um lago, começaram então a construir uma cidade a partir de uma ilha que existia no lago Texcoco. A gente vai observar que nem sempre é onde eles tinham onde plantar, porque não era toda parte, como havia muita água, então o que eles começaram então a fazer? Eles então começaram a construir um local, e esse local era um jardim artificial em cima da água, chamado de chinampa. A chinampa, então, é um jardim artificial construído, então, pelos astecas, que era onde eles, então, colocavam madeira na água, depois colocavam palhas, colocavam barro e começavam, então, a plantar. E aí, eles começavam, então, a desenvolver uma nova forma de plantar, que era, então, chamada de chinampa. É um tipo de jardim artificial que servia então para que eles pudessem desenvolver a agricultura. Nós vamos ver que eles eram povos politeístas que sacrificavam, principalmente colocavam o seu inimigo, mulheres virgens ou crianças, em cima de uma pedra na parte de cima das pirâmides e colocavam então, cortavam a parte do peito, tiravam o coração e agradeciam aos deuses. Eram povos, bastante cruéis, ao nosso ver. Para eles era normal sacrificarem as pessoas. A gente vai observar que além de ser um povo cruel, de ser um povo muito organizados, que sacrificavam pessoas, eram povos que eram muito inteligentes. Eram povos que construíram templos em forma de pirâmide para agradecer aos deuses e sacrificar as pessoas. Nós vamos observar que eles desenvolveram a agricultura, o comércio, o artesanato. Eram povos que acreditavam em vários deuses. Eram povos que desenvolveram a matemática, a astronomia. Eles criaram também o relógio do sol, certo? Eles sabiam diferenciar as horas utilizando o relógio do sol, que com o passar do dia ia ficando sombra, significava que as horas iriam passando. E a gente vai observar que no ano de 1516, esses povos então serão invadidos pelos espanhóis. E os espanhóis eram liderados então pelo espanhol chamado de Hernán Cortés. E o que é que a gente vai observar? Que esses povos então conseguiram então entrar na civilização asteca e no ano de 1521, os astecas resistiram bastante, porém eles vão serem destruídos então pelo Hernán Cortés, que era um espanhol. Eles mataram, escravizaram, roubaram a riqueza que os astecas tinham e principalmente a gente vê que eles acabaram transformando a civilização asteca no que nós chamamos hoje de México. Por isso que os mexicanos falam espanhol, porque eles foram colonizados pelos espanhóis que acabaram com a civilização asteca e eles acabaram então se misturando e formando uma nova civilização, certo? Então a gente vê que os astecas foram invadidos pelos espanhóis no ano de 1521 e esses espanhóis, liderados por Hernán Cortés,
acabaram destruindo aquela grande civilização chamada Azteca, para apenas roubar o ouro e a prata que existia lá no Império Azteca.